Bom dia. Vamos iniciar a aula de hoje de urgência e emergência. O assunto abordado da aula. 2. História da emergência no Brasil. Sou o enfermeiro Janderlan Ramos, graduado pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em urgência e emergência. Cursos recentes: ACLES, PAUS, TLESN, PICC. No início do século XX, o Brasil caracterizou-se como um país jovem, rural e pouco povoado. Nesta época o Brasil destacava-se pela produção de café e a maioria da população vivia em zona rural. O crescimento de emergências no Brasil, no século XX, foi marcado por profundas transformações no campo da 1. Urbanização, 2. Industrialização, 3. Avanços científicos e 4. Modificação do perfil epidemiológico. Fazendo uma breve análise destes 4 pontos supracitados, no caso do item 1, da urbanização ou crescimento urbano, acarretou desemprego, subemprego, aumento da violência, imprudência no trânsito e outros problemas sociais que estão inseridos neste universo amplo e diverso. Neste caso, a implementação de políticas públicas eficientes para trabalhar na prevenção de doenças graves, como o trauma, considerado uma doença do homem atual ou moderno. O item 2, a industrialização, está inserida neste contexto urbano, aonde neste caso, as máquinas modernas causam danos ou trauma à saúde do trabalhador, exigindo maior empenho e dedicação do setor saúde para desenvolver estratégias para reduzir os danos preveníveis. O caso do item 3, o avanço científico aumentaram e modificaram as expectativas de vida da população, tendo influência direta nos hábitos e estilo de vida, sendo neste caso houve mudança do comportamento da população que resultou no surgimento de novas doenças. O item 4, que refere-se à modificação do perfil epidemiológico, com o surgimento de novas doenças, sendo a de grande destaque o trauma e outras doenças de origem urbana. A partir de 1930, os fatos que marcaram foram a modernização, quebra da hegemonia agrícola, dinamização da indústria nacional e aceleração dos fluxos migratórios. Todos esses fatos marcantes a partir de 1930 são resultados do desenvolvimento dos polos petroquímicos, indústrias químicas, indústria automobilística e crescimento urbano. O resultado dessas grandes mudanças foi o aumento da queda, explosões, acidentes de trânsito e aumento da violência urbana. Neste caso, o desenvolvimento trouxe novos problemas que estão representados esquematicamente. O item seguinte é o crescimento de emergências no Brasil, transição epidemiológica. As principais causas externas identificadas são: 1. Acidentes. Neste caso podemos citar os acidentes de trabalho na indústria e construção civil. 2. Violência no trânsito, onde é estreitamente relacionado ao trauma e são caracterizados por acidentes com automóveis e motocicletas, sendo que em alguns casos fazem vítimas fatais ou com sequelas, dependendo da cinemática do trauma envolvida. 3. Homicídios. Neste caso tem relação estreita com o FAB, ferimento por arma branca, e FAF, ferimento por arma de fogo, sendo que a maior frequência no sexo masculino, e justificada pela exposição ao risco de fatores desencadeantes. 4. Suicídio. Esta causa está presente como uma das emergências. O item 5. Acidentes em geral, que são os acidentes que não foram citados acima mas que são frequentes neste contexto. O trauma, segundo Bortolotti, 2008, e fontes do Ministério da Saúde de 2011, esclarece que o trauma, na década de 90 é a primeira causa de morte nas primeiras 4 décadas, sendo que ocorre 120 mil mortes por ano. Quando levamos em consideração o número de sequelas por trauma por ano, os números chegam a 400 mil por ano. Além disso, o número de óbitos chegam a 15 óbitos por hora. Levando em consideração o número de sequelas por traumatismo, chegamos ao número de 35 sequelas por hora.
Os números apresentados chamaram atenção para esta problemática em saúde pública. Isso fica mais exposto quando fazemos a comparação do número de mortes por causas externas no Brasil com algumas guerras. No Brasil, o número de óbitos por homicídios chega a 75 mil em apenas 18 meses, quando comparado com a Guerra da Bósnia, que durou 4 anos e teve 70 mil óbitos, a Guerra do Vietnã, que durou 7 anos e teve 56 mil mortes. Esta comparação mostra a magnitude do problema em saúde pública, aonde a prevenção, o atendimento pré-hospitalar APH, e o atendimento intra-hospitalar nas emergências têm como grande desafio. Quando falamos em prevenção, estamos nos referindo ao conjunto de medidas dos vários setores da gestão pública que estão diretamente envolvidos e o envolvimento da própria sociedade através do empoderamento. Neste caso, fica esclarecido que a mudança deste contexto não depende apenas de um setor ou apenas do governo. A abordagem tem que ser intersetorial e políticas públicas horizontais para mudar este cenário adverso. A repercussão do trauma, principal causa de morte no mundo, problema de saúde pública em países ricos e pobres, tem forte impacto sobre a taxa de mortalidade. EUA gasta anualmente os $425 bilhões. América Latina, 20% dos gastos total de cada país. Índices elevados na faixa etária entre 15 e 49 anos. Elevada imortalidade masculina. Homicídios e acidentes por transporte representa 62,5% do total de óbitos por causas externas. Nos homicídios, a mortalidade masculina chega a 12 homens para cada mulher na faixa etária de 20 a 29 anos. Grupos vulneráveis são os jovens e pobres. Dê um like, inscreva-se no canal e toque o sino para receber notificações quando publicar novo.